Saudações tributárias! Vamos começar nesse vídeo a segunda parte do nosso mini curso sobre legislação e conceitos tributários, conceitos básicos do sistema tributário e de tributação, aquilo que todo profissional que precisa da área tributária deve saber. Vamos começar com um conceitozinho hoje de competência tributária e capacidade tributária ativa. Qual que é a diferença entre esses dois? A competência tributária é a aptidão legislativa, não é executiva, para instituir e ou majorar tributo. Compreende também o exercício negativo, ou seja, criar isenção, não incidência e etc. Então, essa é a competência tributária, a quem compete. E já a capacidade tributária ativa é a aptidão administrativa para arrecadar e fiscalizar o tributo. Então, na competência tributária estão as regras de incidência, se for a regra positiva, o exercício positivo da competência tributária é a regra da incidência, em que incide, sobre o que vou pagar. O exercício negativo da competência tributária é aquilo que vai ter isenção, aquilo que eu não vou pagar, aquilo que vai ter no incidência e tal. Então, essa é a competência. Competência é a instituição ou majoração. Competência compete ao poder legislativo. Já a capacidade tributária ativa é aptidão para cobrar e fiscalizar. Então, isso é do poder executivo. A capacidade tributária ativa pode ser delegada, já a competência tributária, não. Exemplo, já teve no passado um momento aí em que quem arrecadava o INSS não era a Receita Federal, era o Instituto, o INSS. Então, o Poder Executivo delegou para o Instituto a capacidade tributária ativa, o poder de cobrar e de fiscalizar. Hoje, quem cobra e fiscaliza é a Receita Federal, que é um órgão do Poder Executivo. Então, essa capacidade de cobrar, essa capacidade de fiscalizar, o Poder Executivo pode delegar. Essa capacidade, essa competência tributária para instituir o tributo, para majorar, o Poder Legislativo não pode delegar para ninguém, é indelegável. Então, basicamente, essa é a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Aí eu tenho aqui competência tributária, como falamos. Instituir o tributo é da competência tributária. Ela é indelegável, não pode ser delegado para ninguém. O não exercício não defere a outro ente. Ou seja, se ele não instituiu o tributo, o outro pode, já que ele não fez? Não, não pode. Capacidade tributária ativa, ela é sim delegável, compreende garantias e privilégios, revogável a qualquer tempo. A outra pessoa jurídica, direito público, ela só pode ser delegável a outra pessoa jurídica de direito público. Ela não pode ser delegada a uma instituição privada para fiscalizar e para arrecadar, não. Tem que ser delegável para uma outra pessoa jurídica de direito público. Ok? Um conceito importantíssimo aqui no direito tributário: sujeito ativo e sujeito passivo. Se eu tivesse que falar resumidamente, sujeito ativo o que cobra o tributo, sujeito passivo aquele que tem o dever de pagar o tributo. Mas vamos destrinchar melhor. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Ou seja, é a respectiva administração pública do ente da federação, que pode ser a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios. Esses são sujeitos ativos. Sujeito passivo.
Sujeito passivo, ele é aquele que detém a obrigação. Então, o sujeito passivo pode ser o sujeito passivo da obrigação principal ou da obrigação acessória. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Seria, por exemplo, uma multa pelo não pagamento do tributo. O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem seu objeto. Então, é uma obrigação acessória específica. Normalmente são informações que se tem que prestar ao fisco, é como se deve fazer, o modelo da operação que a legislação prevê, tem que emitir nota, não é para emitir nota. Então, toda a obrigação que não decorre de recolhimento, de pagamento de despende financeiro é a obrigação acessória. Sujeito passivo, portanto, pode ser da obrigação principal ou acessória, da obrigação principal pode ser o contribuinte ou pode ser o responsável. Contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Responsável é aquele que a lei atribuiu uma responsabilidade, apesar dele não ter a relação direta com o fato gerador. Mas ele tem sim algum tipo de relação com a operação como um todo, uma relação indireta. Então, aí, de repente, vem uma lei e diz, apesar de tu seres a pessoa obrigada a recolher o tributo, que deveria ser legalmente obrigada a recolher o tributo, porque foi quem praticou o fato gerador, mas nesse caso específico, o responsável é que vai recolher esse tributo, ok? Mais detalhes a gente fala à frente. Obrigação acessória já é a obrigação de fazer ou deixar de fazer algo. Então, eu tenho que seguir um determinado modelo, aí eu tenho que emitir nota fiscal, aí eu tenho que circular a mercadoria com a nota fiscal, com o DANF e tal. Eu tenho que emitir no modelo tal. Então, a obrigação acessória é fazer ou deixar de fazer algo que está previsto na norma. A obrigação acessória não necessariamente é apenas na lei, pode ser em atos do poder executivo também. Tributo direto e tributo indireto. Tributo direto é aquele que a pessoa física ou a pessoa jurídica paga diretamente, sem que haja o repasse do encargo financeiro para um terceiro. IPVA, IPTU, imposto de renda, por exemplo. IPVA, eu tenho um veículo automotor, o veículo é meu, eu pago o imposto e acabou, não repasso para ninguém. Já o tributo indireto é aquele que a gente repassa o encargo financeiro no preço de mercadoria, no preço do serviço. Aí coloquei aqui um exemplo. O contribuinte legal é um mercado, o mercado faz uma venda de R$1.000, o valor total da nota é R$1.000, tem nessa nota específica apenas o ICMS destacado, então o valor da mercadoria em si é R$820, porque eu estou colocando na nota o ICMS e cobro do consumidor final os 1.000. Então, eu sou o contribuinte legal, mas o contribuinte de fato é o consumidor final. Então, existe uma relação indireta, porque o encargo financeiro, apesar de eu ter recolhido para o governo, eu coloquei no preço. Então, quem pagou por tudo isso? O consumidor final. Por isso, é dito como um tributo indireto. Tributo cumulativo, não cumulativo, monofásico, plurifásico. Vamos apenas conceituar aqui o que seria cada um. Tributo cumulativo é aquele que incide integralmente sobre todas as fases da cadeia tributária, sem permitir a compensação sobre os valores pagos na tributação anterior. Exemplo disso, ISS. Vamos lá. Eu prestei um serviço de consultoria para uma outra empresa. Cobra-se ISS. Essa outra empresa se aproveitou das informações que eu prestei e prestou um outro serviço. Paga ISS. E assim quantas forem. Uma vai compensar o que foi pago na operação anterior? Não. Então, por isso que é cumulativo. Se tiver 10 fases, as 10 fases incidirá o imposto novamente sobre o valor total. Isso é cumulativo. Tributo não cumulativo. Tributo não cumulativo é aquele no qual permite-se compensar a parcela do tributo que foi pago na etapa anterior com o que é devido na etapa seguinte. É o sistema débito e crédito, débito e crédito. A gente tem como exemplos aí ICMS, a gente tem como exemplo o PIS/COFINS no modelo da não cumulatividade. Então, o que é isso? Comprei uma mercadoria, vamos falar de insumo, comprei insumos para fabricar café.
comprei insumos, o fornecedor que mandou para mim pagou ICMS. Comprei e fabriquei café, vou pagar também na saída. Mas eu tomo crédito sobre o valor que eu comprei. Então, esse fato de tomar crédito, compensar o que foi pago na anterior e pagar só a diferença, esse sistema é a não cumulatividade, sistema de débito e crédito. Por isso que se tem a apuração do imposto no final do mês. É tudo que eu debitei menos tudo que eu creditei, me dá o meu ICMS a recolher. Seria o sistema não cumulativo. Tributo monofásico incide em apenas uma oportunidade ao longo do processo de produção e circulação. Exemplo, ITCMD, ITBI, PIS/COFINS para higiene pessoal, medicamentos e cosméticos. Por exemplo, ITBI, que é um exemplo claro, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A gente fez uma transmissão de um bem imóvel, um vendeu para o outro. Paga ITBI. Paga quantas vezes? Uma vez, acabou. Pagou, acabou. ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. Eu fiz uma doação, então é herança. Paga quantas vezes? Uma vez. Só incide uma vez e acabou, não incide mais. Então essa é monofase, só tem uma fase. Tributo plurifásico incide em várias etapas ao longo do processo de produção e circulação e prestação. Exemplo, ICMS, ISS, PIS, COFINS, etc. Por exemplo, a gente tinha falado agora há pouco, de 10 etapas de ISS, em todas elas incide o ISS, além de não ser cumulativo, é plurifásico, porque eu disse que todas incidem. No caso do ICMS, é não cumulativo, porque eu compenso. Mas ela incide em todas as fases? Incide em todas as fases. É plurifásico. Ele me permite compensar o que foi devido na etapa anterior, porque ele é não cumulativo, mas ele tem, sim, várias fases. Então, esse é o tributo plurifásico. Ok? Agora, aqui uma tabelinha de impostos, tabela de impostos do Brasil. Aqui não são todos os tributos. Lembra lá que tributos tem impostos, taxas, contribuição de melhoria, etc. Aqui não. Aqui são apenas os impostos, que é um tipo de tributo, os impostos do Brasil. Imposto de renda pessoa jurídica, imposto de renda pessoa física, imposto sobre operações financeiras, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre propriedade territorial rural, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Atenta aqui para os serviços, só são esses três. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, note, tem os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Esse nosso curso aqui não se propõe a explicar cada um deles nesse momento, não. É apenas para vocês conhecerem e saberem que existem todos esses impostos, ok? E aqui eu trouxe as principais contribuições especiais, as principais. Tem outras, a gente trouxe aqui as principais. PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Instituto Nacional da Seguridade Social, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, CID Combustíveis, que é a Contribuição de Intervenção do Aumento Econômico, que é aplicável aos combustíveis. Essas contribuições especiais são as principais, as mais conhecidas no Brasil, certo? Com isso, aqui a gente termina essa segunda parte do nosso vídeo. Em breve eu vou estar também preparando aí a terceira parte do vídeo e postando para vocês. Mas é muito bom, muito importante o feedback. Então, se gostaram, deem o like, comentem, se inscrevam no canal para vocês estarem atentos sempre que eu for postando essas coisas. Ainda faltam mais 2 partes para concluir esse mini curso. E depois de concluir esse mini curso, eu vou trazer outros temas também para a gente discutir aí na medida do possível.